Viver o Evangelho é viver pela fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Em contraste com as más notícias que chegam. E se não chegou, vai chegar. Infelizmente, chega. Deus ele deixou bem claro na sua palavra quando ele diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra de todas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Infelizmente, as pessoas vivem apenas a parte A, a coisa negativa, a parte negativa das aflições que vem. O viver cristão não é viver numa redoma de vidro, não é viver um mar de rosas o tempo inteiro. Os problemas chegam e às vezes eles não são pequenos e são bem complicados. Mas como o contraste de boas notícias, que é o Evangelho, como é que esse contraste acontece quando nós vivemos pela fé? Como que eu entendo isso? Primeiramente, eu só entendo isso quando eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, quando eu nasci de novo. Porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais, elas não são entendidas naturalmente, elas só são discernidas espiritualmente. Então, você só consegue entender a fé verdadeira, não a fé natural que o mundo fala, de viver por fé, eu tenho fé na vida. Não, é a fé que vem, e a palavra do Senhor diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nascido de Deus. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós e ele habita dentro de nós, diferente do Antigo Testamento. Certa vez Davi ele falou: não retire de mim o teu espírito. Quando você nasce de novo na nossa aliança, que é o tempo da graça, o Espírito Santo ele nunca mais sai. E ele vira o teu companheiro, o teu ajudador, ele te ensina, ele te influencia, ele fala as coisas da parte de Deus. E viver pela fé é viver a revelação da palavra, dessas boas notícias que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz sobre você, o que você tem, o que você pode, o que você possui, o que você é em Cristo. O apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro, eles escreveram epístolas e eles começaram as suas epístolas falando sobre nós termos alegria. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele fala: tenha por motivo de muita alegria por passardes por várias provações. Passar por momentos difíceis, passar por adversidades, reveses e talvez o momento mais difícil da sua vida que você está passando agora, você ouve: como é que eu vou ter por motivo de muita alegria isso? Essa passagem, toda vez que eu ouço essa passagem, eu me lembro que o apóstolo Pedro ele fala que porque a perseverança tem que ter ação completa. Eu servi o quartel e servi só o ano obrigatório e tem muitas histórias. Todo mundo que serviu o quartel tem muitas histórias. E tem uma história que eu queria contar por completo, mas eu não contei e eu me arrependo. Por exemplo, tem gente que me acha maluco quando eu conto isso. Eu estava num momento lá que é uma instrução de gás lacrimogêneo e no meio da instrução um sargento lá, um tenente, quer dizer, jogou uma bomba daquela e aquele gás é terrível. Quem nunca viveu isso, é horrível quando aquele gás chega, começa a arder o rosto, era terrível. E eu senti aquilo, foi muito ruim. E depois daquela instrução, todos os soldados eles tinham que entrar dentro de uma barraca onde tinha várias bombas de gás, você tinha que passar por ali, entrar dentro da barraca e sair. Então eu já tinha sentido, vi que a coisa era muito ruim. Então eu aleguei que na época, graças a Deus, eu fui curado, eu tinha bronquite, e eu aleguei, eu usei isso, falando: não posso, que vai atacar minha bronquite. Me livrei daquele momento de entrar naquela tenda, mas isso eu me arrependo, porque não completou, uma história que eu não tenho para contar. Eu não entrei dentro daquela tenda cheia de gás lacrimogêneo. Então, eu sempre lembro dessa passagem, porque a perseverança tem que ter a ação completa. Ou seja, o que você passa, ela tem que se completar. Os momentos difíceis, eles precisam ser completos para que você saia mais forte, mais perito de guerra, na guerra da vida, na batalha da vida, nas circunstâncias adversas, para que você valorize melhor
quando a vitória chega, quando as boas notícias chegam, porque elas chegam. Da mesma forma que as más notícias elas chegam, as boas notícias elas chegam quando você vive verdadeiramente pela fé. Aí você vive a parte B. Muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. A parte B é a mais importante. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando você entende isso, o apóstolo Paulo ele foi incrível quando ele fez uma declaração. Ele falou, graças a Deus, gratidão. Uma vida de gratidão, sempre sendo grato a Deus, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por todas as circunstâncias, porque até que você não está entendendo agora, lá na frente você vai entender que aquilo você precisava passar pelaquela experiência. A perseverança tinha que ter essa ação completa para que você chegasse no resultado que Deus tem para a sua vida, que é de uma pessoa que valoriza a vida, que vive uma vida pela fé, que teve vitória porque teve batalhas, e as grandes vitórias vêm de grandes batalhas. E ele fala, graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo. Ou seja, sempre, gratidão, graças a Deus. Deus sempre vai te conduzir em triunfo. O final da história, verdadeiramente você vive pela fé, o final da história é sempre triunfo, vitória. O apóstolo Paulo declara isso. E faça essa declaração também você. Graças a Deus. Independente do que você está passando agora. Diga graças a Deus. Porque Ele sempre me conduz. Nesse momento eu estou sendo conduzido para uma vida de vitória. Eu posso passar por um momento que for. No final, Deus tem para mim uma vida de triunfo. Deus tem para mim uma vida triunfante. Deus tem para mim uma vitória no meio da dificuldade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio do mar, Ele abre. Deus, a vida pela fé é crer que as boas notícias, elas chegam e elas superam as más notícias. Ok? Esse é o recado de Deus que eu tenho para a sua vida. Até a próxima.